Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura aqui para o nosso devocional de hoje, no Salmo de número 40. Vou ler apenas o verso 1, 2, até o 3. Diz assim a palavra: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha, eu quero destacar aqui nessa palavra de hoje a ideia e até a capacidade que nós temos de esperar em Deus. Às vezes nós somos muito precipitados nas nossas ações. Às vezes nós somos muito precipitados no nosso falar. A Bíblia chega a dizer que nós devemos ser pronto para ouvir e tardio para falar. Por quê? Porque nós falamos coisas sem pensar, nós podemos dizer coisas que depois a gente se arrependa e não consiga mais corrigi-las. Se nós formos um pouquinho mais daquelas pessoas que conseguem esperar um pouco para responder, para agir, para fazer, se nós nos tornarmos aquelas pessoas que esperam um pouco mais a direção de Deus, a orientação de Deus, certamente que nós seremos mais bem-sucedidos na nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. Eu me lembro de uma passagem bíblica em que Daniel, ele tinha sonhado uns sonhos, tido umas visões da noite, e ele não havia compreendido as visões. Ele então reúne um grupo de companheiros para ir com ele para a margem do rio, e ele estava disposto a estar lá na margem do rio buscando a Deus, até que Deus lhe desse uma resposta. O capítulo 10 de Daniel, ele nos conta essa história. Diz que o pessoal foi desistindo, até que Daniel estava só para receber a resposta de Deus. A Bíblia diz que ele fala assim: fiquei 3 semanas completas. Manjar desejava, não comi. Nada bebi. Daniel estava na beira do rio esperando a resposta de Deus. E ele teve que esperar por 21 dias completo para que o anjo viesse trazer a resposta. Verdade que Daniel nem imaginava como que Deus lhe responderia. Ele não esperava uma visita de um anjo, ele esperava que Deus o responderia de alguma forma, desse um entendimento a ele, mas ele estava esperando a resposta de Deus. Nós somos capazes de esperar uma resposta de Deus? Nós somos capazes de lançar um projeto, uma questão nossa diante de Deus, e esperar que Ele nos responda, até que nós tenhamos uma inteira certeza de fé que aquilo é o propósito de Deus na nossa vida? Quantas pessoas já fizeram negócios errados, negócios precipitados? Quantas pessoas entraram em dificuldade até financeira, até nas coisas humanas, porque não conseguiram esperar um pouco? Às vezes nós somos muito afoitos, nós somos muito rápidos nas nossas decisões e nós não deixamos Deus entrar nas nossas decisões. A Bíblia diz que no capítulo 5 de João, Jesus chegou na cidade de Jerusalém, ele havia sido convidado, ele estava ali para uma festa. Mas Jesus sempre procurou os lugares mais complicados para estar presente. Jesus preferia estar no lugar onde estivesse cheio de enfermos, de pobres, endemoniados, doentes, precisando de ajuda, do que estar na casa de alguém importante. Ele esteve na casa de algumas pessoas importantes, mas não era a sua prioridade. Chegando a Jerusalém, ele procura um lugar. A Bíblia diz assim que estava cheio de pessoas doentes, enfermos, ressecados, paralíticos. E o que eles estavam fazendo naquele lugar? Eles estavam esperando. Eles estavam esperando o movimento das águas, porque diziam que em certo tempo descia um anjo e movia as águas daquele tanque. E quando as águas eram agitadas, um enfermo apenas, somente um, o primeiro que entrasse nas águas seriam curados. Em volta daquele tanque estava repleto de pessoas que estavam esperando. Esperar é ter esperança. Esperar é quando nós temos esperança que algo pode acontecer. E eles estavam ali. O importante parar para analisar esse texto
E que aquilo era uma crença. Acreditava-se nisso. Aquele povo cultivava essa história que o anjo desceria e moveria as águas. Você não vê essa confirmação, você não vê isso em outro texto. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco teologicamente. Em algumas Bíblias você vai ler, você vai descobrir que essa parte que diz que o anjo movia as águas e as pessoas eram curadas, ela está entre parênteses. Ela não faz parte do originais, de nenhum dos originais. É uma forma que o tradutor ele tem de explicar a crença daquele povo e o porquê que eles estavam em volta do tanque. Mas eles estavam esperando. Agora eu quero te perguntar, você tem esperado em quê? Você tem esperado onde? De onde virá o socorro? O salmista diz assim, coloco os meus olhos nos montes. E a pergunta vem, de onde me virá o socorro? O meu socorro é o Deus Criador dos céus e da terra. O teu Criador é o teu socorro. Só que às vezes nós até estamos dispostos a esperar, mas esperamos na fonte errada, esperamos no poder errado, esperamos naquilo que não pode resolver realmente os nossos problemas. Tem pessoas que estão esperando ventisco voador, tem pessoas que estão esperando reencarnar de alguma forma e com isso, na sucessão de reencarnações, a se aperfeiçoar. Não é daí que virá o teu socorro. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor. Se nós esperamos em Deus, nós podemos ter certeza que Ele atentará para a nossa necessidade, para a nossa vida, e o socorro de algum lugar virá para nos abençoar e para resolver os nossos problemas. Eu quero te falar que nós precisamos ter a capacidade de esperar em Deus. Às vezes é hora da gente parar um pouco, refletir, melhorar a nossa vida de fé, esperar até que Deus realmente venha ao nosso encontro. Às vezes esperamos na coisa errada, na crença errada, esperamos numa lenda e não esperamos no Deus verdadeiro. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bondoso, que lá do alto céu, Ele conhecia aquele paralítico, aquele homem que estava na beira do tanque. Todos que estavam ali eram conhecidos de Deus, mas de alguma forma, aquele homem tinha alguma coisa especial. Tinha alguma coisa que separava ele dos outros. A Bíblia não diz o que é. Mas alguma coisa fazia aquele homem ser especial. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi lá na beira daquele tanque e ele curou somente aquele paralítico. Somente aquele homem foi curado naquele dia. Ele esperava em uma crença vazia e ele encontrou o Deus do céu. Ele esperava em uma convicção banal, que nem era verdade. Mas ele se encontra com Jesus, a verdade e a vida. Outra história interessante é que no capítulo 3 de João diz assim que tinha um homem que era paralítico desde a infância. E aquele homem era levado todos os dias e colocado na porta formosa do templo para pedir esmola. Ele estava ali sucessivamente anos. E é bom lembrar que quem curou aquele paralítico, ou no ministério de quem ele foi curado, foi no ministério de Pedro e João. Logo após a ascensão de Jesus, logo após Jesus ter subido aos céus, Pedro e João foram no templo. Diz que era a hora nona, era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, Pedro e João estavam lá na entrada do templo, um certo paralítico, que eles colocavam ali todos os dias para pedir esmola. Sucessivamente, durante anos, ele estava naquele lugar. Ele estende a mão e pede uma esmola. E Pedro e João, então, dão o maior presente que aquele homem podia receber, a dignidade de volta. Porque ele pega na mão daquele homem, coloca ele de pé e ordena que ele seja curado, ele é curado instantaneamente, começa a saltar, entra com eles no templo. Olha bem, Jesus esteve naquele templo há alguns dias atrás, pouco antes da sua morte. Ele entrou no templo. Pouco tempo antes, Jesus havia passado por ali. Mas não era aquele dia que iria curar aquele paralítico. Não foi naquele dia
que ele entrou por aquela porta ou ele saiu por aquela porta onde o paralítico estava. Mas eu quero lhe dizer, espere em Deus. Porque Deus tem um momento certo de fazer um milagre na tua vida. Ele tem um momento certo de fazer um milagre na minha vida. Perdem aqueles que não conseguem esperar. Perdem aqueles que buscam em outras fontes a solução do seu problema e não esperam em Deus. A Bíblia diz que nós precisamos esperar em Deus. Porque aquele que espera com paciência, ele vai receber a bênção e a resposta de Deus na vida. Se você está pensando em desistir, não desista. Espera em Deus, porque Ele virá em teu socorro, no momento certo, da forma dEle, não da tua, não como tu planeja ou eu planejo, mas Ele virá. Ele terá uma resposta à tua vida e ao teu problema. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.